Oi, eu adoraria que esse vídeo estivesse saindo em algum dia de junho, mas é mais provável que o meu computador exploda. E esse, na verdade, é o principal motivo pra gente estar em julho e não ter tido vídeo nenhum no último mês. Além de estar tendo Copa. Acontece de eu ter alguns hiperfocos que não tem nenhuma conexão entre eles. Enfim, não é de problemas técnicos que eu vim pra falar hoje, mas sim de um outro assunto do qual eu gosto muito e que, na verdade, eu já fiz vídeo no canal. Como você pode ver pelo título, esse é um segundo vídeo sobre RPG de mesa. Sendo honesto, eu gostaria de te recomendar o vídeo que eu fiz uns 3 anos atrás sobre esse mesmo assunto, porque nele eu explico alguns conceitos básicos sobre como funciona um jogo de RPG, além dos meus próprios pensamentos sobre um assunto de um ponto de vista um pouco mais emocional. Mas hoje eu vim aqui com um propósito um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre RPG como uma ferramenta de interação social. Parece que eu vou vir com uma profunda análise acerca da sociedade, mas não é bem por aí. Eu acho que eu sou um pouco mais burrinho do que isso. O motivo desse vídeo sair é bastante ligado com um acontecimento recente e pessoal. Eu consegui mestrar uma campanha de RPG presencialmente completa. Eu não cheguei a falar sobre aqui no canal, mas desde 2020 eu mestro para os meus amigos num esquema de multiverso que eu criei, usando uma ideia de universos paralelos, e desde o final do ano passado eu estava mestrando uma campanha com uma temática próxima de alguns conceitos de super-heróis. Mas eu não tô aqui para falar da campanha, mas sim de como essa realização me fez perceber algumas outras coisas sobre RPG que eu gostaria de compartilhar. Esse vídeo não é para ser exatamente sobre dicas ou para te guiar a criar histórias de RPG, até porque o mestro tem pouco tempo, se você parar pra pensar, e cagar regras sobre algo que eu ainda assim conheço tão pouco, não é bem o que eu gosto de fazer. Mas se esse vídeo te inspirar a criar, que ótimo. Meu primeiro ponto, e eu diria que é o principal, é você entender uma coisa que parece simples, mas pode ser mais complicada do que você imagina. Do que você gosta? Eu, por exemplo, entendi que eu gosto de criar histórias paralelas ou conectadas, usando uma temática quase como segundo plano, além de ter me sentido bem mais confortável escrevendo histórias de RPG feitas para serem proveitosas e não necessariamente ultra desafiadoras ou letais para os personagens dentro delas. Mas você sabe como eu descobri isso? Jogando. E apenas assim. E eu cheguei nesse consenso com cerca de 5 anos de experiência. E eu meio que digo isso muito porque eu acompanho bastante coisa da comunidade de Ordem Paranormal RPG e já me deparei com vários comentários que dão a impressão de que essa é uma comunidade que parece só ter visto Ordem. E isso me deixa não necessariamente irritado ou incomodado, mas triste pelo pouco empenho em alimentar e participar mais de outras comunidades. Eu gosto de Ordem, eu gosto do universo, eu não gosto do sistema, mas eu aprecio muito o trampo surreal que é fazer essa parada funcionar. Só que ainda assim, RPG ainda é uma ideia simples e que certamente não precisa de tudo isso para funcionar num plano base. Entender do que você gosta, na verdade, também me fez entender que algumas campanhas só são do jeito que elas são porque elas têm um tempo que o próprio Ordem não tem, por diversas razões. Mas é o que me faz pensar num termo curioso para definir um gosto pessoal meu. RPG de resenha é o termo mais adequado que eu encontrei. Acredite se quiser. Não que as campanhas que eu coloquei na edição há 10 segundos atrás não se levem a sério, mas o fato é que elas têm um timing e um molho de comédia que eu acho simplesmente irresistível. Às vezes, não é sobre o compromisso com a lógica, mas sim sobre fazer o seu personagem trocar de roupa num giro. Essas campanhas com essa abertura pra piada, pra galhofa e pro absurdo me pegam bastante desprevenido. Elas dão mais impressão de uma parada um pouco mais próxima de quem tá vendo, justamente por não serem um projeto de complexidade e, honestamente, padrões bem elevados que o Ordem virou. Uma das vezes em que eu mais me diverti jogando foi numa sessão única que eu joguei com meu irmão. Eu posso ter colocado na mão dele um dos personagens mais relevantes da trama que eu tô criando há 6 anos, mas isso ainda assim foi feito numa sessão que tem todos os seus detalhes em 3 páginas de uma caderneta que tá aqui no meu quarto, e que um dos pontos que foi mais chamativo pra ele era a casa abandonada de um cara que fazia fretes que chamava Paulo. Essa foi a melhor coisa que veio na minha cabeça em cima da hora. E também aconteceu que o gato do personagem dele passou 20 minutos derrubando xícaras de uma mesa. Jogar ou assistir uma campanha de RPG para se emocionar com a história é ótimo. E em se tratando do Ordem, eu acredito que é exatamente o que ele quer fazer. Mas jogar um RPG para dar risada também pode render muita coisa de positivo. Bom, agora falando um pouco sobre a experiência de que eu contei com a mesa presencial. Ela teve uma camada extra pra mim, porque eu precisava de jogadores e eu não tinha jogadores. Eu queria 3 ou 4 e faltava uma pessoa, pelo menos. Portanto, a última pessoa acabou sendo alguém que eu não conhecia.
e que nunca tinha jogado RPG. Falando como um mestre relativamente pouco experiente e como alguém que tem fobia social, isso podia ser um desafio bem maior do que imaginado. Mas que ótimo que o último player não era nenhum maluco e que hoje eu posso contar com mais um jogador em campanhas que vem adiante. No fim das contas, só provou uma teoria de que eu tinha, que o RPG podia ser um meio bastante funcional para unir as pessoas. Porque a campanha terminou tem mais ou menos um mês, e até hoje os players me perguntam sobre algumas informações que ficaram faltando, e eu tenho assunto com eles também. Enfim, para fechar, eu quero deixar as recomendações de que eu já fiz antes. Assistam Equinócio e X da Questão. O Roma da Aprenda RPG é um mestre tão bom que faz você esquecer que ele tem uma barba toda vez que ele interpreta um personagem diferente. Você não enxerga a cara dele. Essas duas campanhas têm uma mesa com uma química entre os jogadores que eu daria como exemplar em qualquer contexto. Também vou deixar esse vídeo do GG Tonho, que é uma mesa de ordem com baixo orçamento, inspirado na primeira temporada. Esse é provavelmente o vídeo que eu vi recentemente que eu mais me rasguei de dar risada. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Considere apoiar o canal com um like, uma inscrição e um comentário. E eu te vejo numa próxima.